Eu preciso contar um segredo que ainda faz meu coração disparar só de lembrar. Era uma tarde pesada de outubro e a BR-116 estava sendo castigada por uma tempestade violenta na Serra das Araras, entre São Paulo e Minas Gerais. Os raios cortavam o céu como facas de luz e o vento balançava minha Mercedes-Benz Atego azul royal como se fosse um brinquedo. Aquele caminhão era mais que um veículo de trabalho. Era a lembrança viva da minha querida Cristina, que escolheu essa cor porque dizia que azul era a cor do céu onde ela um dia moraria. Naquele momento, segurando firme o volante enquanto a chuva martelava no para-brisa, senti no peito que algo muito grande estava prestes a acontecer. Apertei o crucifixo pendurado no retrovisor e murmurei baixinho: Jesus, fica comigo aqui na estrada. Meu nome é Sebastião Pereira, mas na estrada todo mundo me conhece como Tião. Tenho 49 anos e há 18 anos que rodo esse Brasil carregando fé no bolso e saudade no coração. Naquele dia, eu transportava materiais de construção, cimento, ferragens, tijolos, tudo amarrado com cuidado na carroceria. Cada saco de cimento pesava seus 50 quilos, mas o peso maior que eu carregava era a ausência da Cristina, minha esposa, que partiu para o céu faz 3 anos num acidente aqui mesmo na 116. Antes de continuar essa história, quero pedir uma coisa para vocês que estão me escutando. Sabem o que sempre me dá força durante essas viagens longas e solitárias? É saber que tem gente do outro lado, gente de verdade, com nome e endereço, acompanhando minhas palavras. Por isso, se vocês puderem fazer isso por mim, se inscrevam aí no canal e escrevam nos comentários o nome de vocês e de qual cidade estão assistindo. Não é por número, não é por estatística. É porque quando você passa dias inteiros sozinho na boleia, às vezes precisa lembrar que tem irmãos espalhados pelo Brasil todo. Em Curitiba, em Belo Horizonte, em Salvador, em qualquer cantinho onde essas palavras chegarem. É como se vocês estivessem aqui do meu lado, dividindo a jornada. Façam isso por mim, escrevam aí embaixo. Prometo que vou ler cada comentário como se fosse uma oração. A BR-116 é conhecida como a espinha dorsal do Brasil. São mais de 4.000 quilômetros cortando o país de norte a sul, ligando o Ceará ao Rio Grande do Sul. Diferente de outras estradas mais selvagens, como a BR-319 lá na Amazônia, a 116 é movimento puro, caminhão atrás de caminhão, carros de todos os tipos, ônibus cheios de gente com sonhos. É pedágio a cada trecho, é radar, é fiscalização, é pressa de quem precisa chegar. Mas também é onde mais histórias se cruzam, onde mais destinos se encontram. Minha rota naquela tarde de tempestade era conhecida. Pegar a carga no depósito de materiais de construção em Guarulhos e seguir até uma obra em Poços de Caldas. Cliente antigo, pagamento em dia, trajeto que eu conhecia como a palma da mão. O Atego estava carregado até o limite permitido, documentos em ordem, tudo certinho. Era para ser só mais uma viagem de rotina, mas desde que saí de Guarulhos, uma sensação estranha tomava conta de mim. Era como se Cristina estivesse sussurrando no meu ouvido. Presta atenção, Tião, hoje não é um dia qualquer. O motor da Mercedes roncava firme, cortando a chuva que deixava a pista escorregadia. Cada gota no para-brisa parecia carregar um aviso. Era final de outubro, época em que a serra fica traiçoeira. A neblina baixa, misturada com a chuva forte, criava uma cortina que mal deixava ver 10 metros à frente. Eu seguia devagar, com o pisca-alerta ligado, rezando para não encontrar algum maluco correndo na pista molhada. O rádio da boleia chiava baixinho, tocando uma música sertaneja que me lembrava dos domingos em casa, quando Cristina cantarolava fazendo almoço. Depois de 4 horas rodando desde São Paulo, cheguei ao pedágio de Regis Bittencourt, ali na divisa entre São Paulo e Paraná. Era um daqueles lugares que todo caminhoneiro conhece. Sempre movimento, sempre fila, sempre aquela tensão de quem precisa acelerar para cumprir prazo. Paguei a taxa e estava saindo da praça quando a vi. Uma mulher morena estava parada ao lado da guarita, completamente encharcada pela chuva. Tinha cabelos cacheados soltos nos ombros,
Vestia uma jaqueta jeans escura e carregava uma bolsa de couro marrom que segurava como se fosse um tesouro. O que mais me chamou a atenção foi o pingente no pescoço, uma pomba dourada, que brilhava mesmo com a pouca luz da tarde nublada. Ela me olhou direto nos olhos e fez sinal pedindo carona. Naquele olhar, havia algo que mexeu comigo. Não era desespero, era uma mistura de determinação e medo, como se ela carregasse um segredo muito pesado. Meu primeiro pensamento foi acelerar e seguir viagem. Todo caminhoneiro sabe que estrada deserta e desconhecido podem significar problema. Mas na mesma hora senti um calor no peito. Uma voz que parecia vir do céu dizendo: "Para, Tião. Às vezes Deus usa a chuva para colocar anjos no nosso caminho." Respirei fundo, encostei o atego no acostamento e liguei o pisca-alerta. A chuva tamborilava no teto da cabine como se fosse tambor anunciando algo importante. Ela se aproximou correndo, abriu a porta do carona e subiu com cuidado. "Que Deus lhe pague, seu Sebastião", disse ela, fechando a porta e acomodando a bolsa no colo. Gelei na hora. Eu não tinha dito meu nome. Como ela sabia? "Como a senhora..." Comecei a perguntar, mas ela me interrompeu gentilmente. "Desculpe a intimidade, mas eu sei quem o senhor é. Sei sobre sua Cristina também. Sei que o senhor carrega a dor dela todos os dias, mas também carrega o amor que ela deixou." Meu mundo parou. Ninguém, absolutamente ninguém que eu não conhecesse, falava da Cristina daquele jeito. Como essa mulher podia saber sobre minha esposa? E por que falava como se a conhecesse? "Quem é a senhora?" perguntei, tentando manter a calma enquanto ligava o motor. "Meu nome é Fernanda", respondeu ela, tirando da jaqueta um envelope grosso lacrado com cera vermelha. "E eu preciso da sua ajuda, seu Sebastião. Mais do que isso, o Brasil precisa da sua ajuda." Ela colocou o envelope no painel, bem ao lado do rosário que Cristina me deu no nosso casamento. O atego parecia mais apertado de repente, como se o ar tivesse ficado mais denso. O motor roncava mais alto, como se também estivesse nervoso. "Aqui dentro", disse ela com voz firme, mas trêmula, "há 900 mil reais em dinheiro vivo." Minha boca ficou seca na hora. 900 mil reais. Pensei nos boletos empilhados em casa, na prestação do caminhão que estava em atraso, no empréstimo que fiz para pagar o tratamento da Cristina antes dela partir. Dinheiro suficiente para quitar tudo e ainda sobrar para recomeçar a vida. "Só precisa fazer uma coisa simples", continuou Fernanda, olhando pela janela como se verificasse se alguém nos seguia. "Daqui a 15 quilômetros tem uma área de descanso no quilômetro 165. O senhor para lá, desliga o rastreador do caminhão por 2 horas e conta para a seguradora que foi assaltado. Simples assim, ninguém vai desconfiar de nada. Essa região é conhecida pelos assaltos mesmo." Senti um frio na espinha. O que ela estava me pedindo era mentir, fraudar, fingir um crime que não aconteceu. Olhei para o crucifixo no retrovisor e lembrei das palavras que minha mãe sempre repetia: "Filho, dinheiro que vem fácil, vai embora mais fácil ainda, e sempre leva um pedaço da alma junto." "E por que eu faria isso?" perguntei, mesmo sabendo que uma parte de mim já estava calculando quanto tempo levaria para quitar todas as dívidas. "Porque o senhor precisa desse dinheiro", disse ela. E pela primeira vez sorriu, mas era um sorriso triste. "Eu sei das suas dificuldades. Sei que o senhor está devendo 3 meses de prestação do caminhão. Sei que a oficina onde o senhor leva o atego está ameaçando não fazer mais serviço fiado." Como ela sabia de tudo isso? Quem era essa mulher que conhecia detalhes da minha vida que nem meus vizinhos sabiam? A tempestade apertou ainda mais e os raios iluminavam a estrada como se fosse dia. O atego balançava com o vento, mas eu tremia mais por dentro do que o caminhão por fora. Olhei para a estrada à frente, molhada, perigosa, cheia de curvas. Olhei para o lado. Fernanda me encarava com uma mistura de súplica e urgência nos olhos. "Tem uma coisa que a senhora não sabe", falei, apertando o volante até os dedos doerem. "Antes de morrer, minha Cristina me fez prometer uma coisa." Ela segurou minha mão na cama do hospital e disse: "Tião, dinheiro sujo suja a alma."
Promete para mim que você nunca vai aceitar nada que não seja fruto do seu trabalho honesto. Fernanda baixou o olhar e, por um momento, achei ver lágrimas em seus olhos. Então a resposta é não, continuei, sentindo a voz de Cristina ecoar dentro do meu peito. Prefiro chegar em casa de bolso vazio e consciência limpa do que rico e cheio de remorso. Foi aí que ela fez algo que não esperava. Em vez de ficar brava ou tentar me convencer, ela segurou o pingente da pomba dourada contra o peito e suspirou aliviada. Graças a Deus, murmurou. Eu estava torcendo para que o senhor dissesse não. Como assim? Porque se o senhor tivesse aceitado, significaria que eu escolhi a pessoa errada. E se eu escolhi errado, muita gente vai morrer. Meu sangue gelou. Do que a senhora está falando? Fernanda olhou pelo retrovisor e depois para mim. Seu Sebastião, esse dinheiro não é pagamento. É isca. E se o senhor tivesse aceitado, em 2 horas estaríamos mortos os dois. Naquele momento, os faróis de um carro preto apareceram no retrovisor, vindo rápido demais para o tempo que estava fazendo. Muito rápido. E eles já descobriram onde estamos, disse ela com a voz tremendo. Agora a parte difícil da viagem vai começar. Olhei para o crucifixo, senti a presença de Cristina ao meu lado e apertei o acelerador. O Atego respondeu como um cavalo de corrida e saímos cortando a chuva, enquanto minha mente tentava processar o que estava acontecendo. Eu tinha acabado de recusar R$900 mil, mas algo me dizia que tinha ganhado algo muito mais valioso. A chance de fazer a coisa certa, mesmo sem saber ainda o que isso significaria. A estrada à frente estava escura e perigosa, mas pela primeira vez em 3 anos, desde que Cristina partiu, eu me sentia vivo de verdade. Tinha uma missão, mesmo sem entender qual era. E os faróis no retrovisor continuavam se aproximando, cortando a noite como olhos de predador. Segura firme, falei para Fernanda, mudando para a 5ª marcha. Se Deus me trouxe até aqui, é porque tem um plano, e eu vou confiar nele até o fim. O motor do Mercedes rugiu na subida da serra, carregando não apenas materiais de construção, mas 2 vidas, um envelope cheio de segredos e a promessa de que algumas escolhas mudam tudo. A chuva continuava caindo, lavando a estrada e preparando o palco para uma jornada que testaria não apenas minha coragem, mas minha fé em tudo que Cristina me ensinou sobre o que realmente importa na vida. E lá atrás, nas sombras da tempestade, o perigo nos seguia como uma profecia que estava prestes a se cumprir. Os faróis no retrovisor se aproximavam como 2 olhos brilhando na escuridão da tempestade. O Mercedes Atego Azul Royal respondia bem aos meus comandos, mas eu sabia que um caminhão carregado nunca ganha de carro em velocidade. Precisava usar a cabeça, não só o pé direito. Fernanda, falei, mantendo os olhos na estrada molhada. Agora você vai me contar tudo. Quem são esses homens? Por que você me testou? E por que sua vida depende de eu ter escolhido certo? Ela se virou para olhar pelo vidro traseiro. Os 2 carros pretos agora estavam mais próximos. Um na faixa da direita, outro na esquerda, como se quisessem nos cercar. Eles trabalham para uma empresa de transporte chamada Lodimax, disse ela, a voz tremendo não de medo, mas de raiva. Eu era contadora de lá até descobrir que metade dos fretes eram fantasma. Criavam cargas que não existiam, emitiam notas fiscais falsas, lavavam dinheiro de drogas e armas fazendo parecer que era transporte comum. Senti o estômago revirar. Esse tipo de coisa sujava o nome de todo caminhoneiro honesto do Brasil. E esse envelope? Tem cópias de tudo, contratos falsos, planilhas, até gravações de reuniões. Com isso, posso derrubar a operação inteira. Mas... Ela engoliu seco. Eles sequestraram minha filha, Isabela, de 8 anos. Disseram que só vão devolver se eu entregar as provas e sumir para sempre. Meu coração apertou. Pai não era, mas sabia o que era amar uma criança como se fosse sua. Cristina e eu tentamos ter filhos por anos antes de ela adoecer. Por isso o teste comigo precisava de alguém íntegro para me ajudar a chegar até Brasília, até o Ministério Público Federal. Alguém que escolhesse fazer o certo mesmo quando fosse difícil.
Se você tivesse aceitado o dinheiro, significaria que podia ser comprado como todos os outros. O primeiro carro preto tentou uma ultrapassagem arriscada, forçando uma família em um Civic a encostar no acostamento. Meu sangue ferveu. Segura firme, falei, pisando fundo e ligando os faróis de milha. Vou sair da pista principal. Conhecia um desvio que poucos sabiam, a antiga Estrada dos Tamoios, que passa pela Serra da Bocaina. Era mais longa, cheia de curvas fechadas, mas tinha uma vantagem. Só quem conhecia bem conseguia dirigir lá com segurança na chuva. Saí na saída para Queluz sem sinalizar, numa manobra que fez os pneus cantarem no asfalto molhado. Os carros pretos passaram direto. Levaram uns 5 quilômetros para perceber e fazer o retorno. Ganhamos tempo, disse Fernanda, respirando aliviada. Não muito. Eles vão descobrir aonde fomos. A estrada secundária era ainda mais traiçoeira na chuva. Curvas cegas, ladeiras íngremes, sem acostamento. Mas eu conhecia cada metro dali. Cristina e eu costumávamos passar por essa rota quando íamos visitar a irmã dela em Cunha. Foi então que vi as luzes da Igreja do Rosário em Aparecida. Um santuário menor, mais reservado que a basílica principal, mas onde sempre encontrava paz nas viagens. Vamos parar ali, falei apontando para a igreja. Lugar sagrado, eles não vão ousar fazer nada. Estacionei o Atego atrás da igreja, onde não dava para ver da estrada principal. Descemos correndo na chuva e entramos pela porta lateral. O interior estava vazio, apenas algumas velas acesas e o cheiro suave de incenso. Fernanda se ajoelhou num dos bancos e começou a chorar baixinho. Sentei ao lado dela, tirei o rosário do bolso e comecei a rezar em silêncio. Era nesses momentos que mais sentia falta de Cristina. Ela sempre sabia o que dizer para acalmar o coração. Seu Sebastião, disse Fernanda depois de alguns minutos, preciso contar uma coisa. A Logimax não é só uma empresa de fachada. Eles têm contratos com o governo federal, transportam cargas oficiais, têm acesso a informações sigilosas. O esquema envolve deputados, juízes, até gente do próprio Ministério dos Transportes. Por isso você quer chegar até Brasília. É a única forma de encontrar alguém que não esteja envolvido. Mas o caminho até lá... Ela olhou para as imagens dos santos na parede. Eles vão tentar nos parar de qualquer jeito. Foi quando ouvimos o barulho de carros parando do lado de fora. Vozes baixas, passos se aproximando. Meu coração disparou. Tem outra saída? Perguntei ao sacristão que apareceu dos fundos. Pelos fundos passa por trás do cemitério e dá na estrada velha, disse o homem, um senhor de uns 60 anos que me olhava com confiança. Mas é perigoso com essa chuva. Mais perigoso é ficar aqui. Saímos pela porta dos fundos, corremos até o Atego e ligamos o motor sem acender os faróis. A chuva nos ajudava, mascarando o som do motor. Conseguimos chegar à estrada velha sem ser vistos. Para onde agora? Perguntou Fernanda. Conheço um lugar seguro. Uma fazenda abandonada onde às vezes os caminhoneiros param para descansar. A fazenda Santa Rita ficava uns 20 quilômetros serra acima, numa estrada de terra que virava barro com a chuva. O portão estava aberto, as correntes enferrujadas. A casa-sede estava em ruínas, mas os galpões ainda serviam de abrigo. Entrei com o caminhão num dos galpões e desliguei o motor. O silêncio era quase ensurdecedor, depois de horas ouvindo a chuva bater na lataria. Vamos aproveitar para revisar esse material, falei, pegando o envelope do painel. Fernanda abriu o lacre de cera vermelha com cuidado. Dentro havia pendrives, cópias de documentos, planilhas impressas e até fotos de reuniões secretas. Era material suficiente para derrubar meio governo. Olha isso, disse ela, me mostrando uma planilha. Só no ano passado foram 200 milhões de reais em fretes fantasma. Dinheiro do tráfico sendo lavado como se fosse transporte de mercadoria comum. Estudei os documentos por quase uma hora. Tinha nomes que eu reconhecia dos jornais, empresários famosos, políticos que apareciam na TV falando de honestidade. Era nauseante. E sua filha? Perguntei. Onde eles estão mantendo ela? Não sei. Só sei que tenho 48 horas para entregar isso de volta ou... Ela não conseguiu terminar a frase.
Foi então que ouvi um barulho estranho vindo dos fundos do galpão. Passos cautelosos, como se alguém tentasse se aproximar sem fazer ruído. "Fica aqui", sussurrei, pegando uma chave de roda que estava na cabine. Caminhei devagar até os fundos do galpão. Havia uma porta lateral entreaberta que eu tinha certeza de estar fechada quando chegamos. Alguém tinha entrado. "Fernanda, corre para o caminhão", falei baixinho. Mas quando me virei, ela não estava mais lá. E no lugar onde ela estava sentada, havia uma pequena gravação digital piscando uma luz vermelha. Meu sangue gelou. Tinha sido uma armadilha. Fernanda estava trabalhando para eles. Foi quando ouvi sua voz vindo de fora, desesperada. "Socorro! Me solta!" Corri para fora do galpão e vi 2 homens de capuz preto arrastando ela em direção a um carro que estava escondido atrás da casa-sede. Um deles tinha uma arma apontada para a cabeça dela. "Seu Sebastião!" gritou ela. "O envelope, não deixa eles levarem!" Um dos homens gritou na minha direção. "Velho, entrega o material e ninguém se machuca. Você não tem nada a ver com isso." Olhei para o envelope que ainda estava nas minhas mãos, depois para Fernanda sendo arrastada. Ela tinha uma filha sequestrada, tinha arriscado tudo para fazer a coisa certa e agora estava pagando o preço. "O envelope está aqui", gritei de volta. "Mas eu só entrego se vocês soltarem ela primeiro." "Não é assim que funciona, caminhoneiro." Foi então que ouvi um som que mudou tudo, o ronco inconfundível de um motor de Kombi velha subindo a ladeira. E logo depois, uma voz amplificada por alto-falantes. "Irmãos, a paz do Senhor esteja convosco." Era uma Kombi branca toda adesivada, com versículos bíblicos, dirigida por um homem de barbas grisalhas que eu reconheci na hora. Pastor Elias, da Igreja Pentecostal Renascer na Graça. Ele percorria as estradas evangelizando em postos e paradas. A Kombi parou entre mim e os sequestradores, e Pastor Elias desceu com a tranquilidade de quem conversa com Deus todo dia. "Que paz é essa que vocês estão trazendo para este lugar sagrado?" disse ele, caminhando em direção aos homens. "Não sabem que toda violência é pecado diante do Altíssimo?" Os sequestradores ficaram desconcertados. Não esperavam uma intervenção divina naquele momento. "Sai de perto, velho. Isso não é da sua conta." "Tudo o que acontece nesta terra é da conta de Deus, meu filho, e vocês estão perturbando a paz de uma filha dele." Pastor Elias continuou se aproximando sem pressa, rezando em voz alta. Havia algo hipnotizante na fé dele, uma tranquilidade que deixava todo mundo meio paralisado. Foi a oportunidade que Fernanda precisava. Ela se soltou do homem que a segurava e correu em minha direção. O outro homem levantou a arma, mas Pastor Elias se jogou na frente. "Em nome de Jesus!" gritou ele. O tiro saiu, mas milagrosamente não acertou ninguém. Os 2 homens correram para o carro e fugiram, levantando uma nuvem de poeira na estrada de terra. "Deus seja louvado", disse Pastor Elias, ajudando Fernanda a se levantar. "Vocês estão bem?" "Estamos, pastor. Obrigado", respondi, ainda tremendo de adrenalina. "Não me agradeçam. Agradeçam a ele", disse ele, apontando para o céu. Eu estava pregando num posto a 15 quilômetros daqui, quando senti no coração que precisava vir para cá. O Espírito Santo me disse que havia almas em perigo. Fernanda me olhou com lágrimas nos olhos. "Seu Sebastião, não posso mais colocar você em risco. Leve esse material para Brasília e entrega para o procurador-geral. Eu vou me entregar para salvar minha filha." "De jeito nenhum", falei, firme. "Ninguém fica para trás. Se vamos para Brasília, vamos juntos." Pastor Elias nos olhou com sabedoria. "E vão mesmo, mas não sozinhos. Tenho contatos por toda a estrada, uma rede de irmãos que podem ajudar. Vamos fazer uma corrente de oração e proteção até a capital." Ele tirou do bolso um rádio amador e começou a fazer contatos. Em poucos minutos tinha organizado uma rota segura, com pontos de apoio em igrejas pelo caminho e até contato com um delegado federal de confiança. "O delegado Costa está em Lorena", disse ele, após desligar o rádio. "Homem de Deus vai ajudar vocês a chegar em Brasília em segurança." Olhei para Fernanda, depois para Pastor Elias e senti que não estava mais sozinho naquela missão. Deus tinha colocado anjos no meu caminho, como sempre fazia quando a coisa ficava difícil.
Então vamos embora, falei, guardando o envelope numa compartimento secreto atrás do banco da cabine. Se é para levar isso até o fim, vamos levar com fé. A chuva começou a diminuir e pela primeira vez desde que Fernanda subiu no meu caminhão, eu senti que talvez tivéssemos uma chance real de completar essa missão. O Atego Azul Royal voltou à estrada, agora seguido pela Kombi do pastor Elias, levando não apenas materiais de construção, mas a esperança de que a verdade ainda podia vencer a mentira neste país. E lá atrás, nas sombras da serra, eu sabia que nossos inimigos não tinham desistido. Mas agora também sabia que não estávamos sozinhos na luta. A manhã chegou com um céu limpo que parecia uma promessa de Deus. Depois de uma noite dormindo na cabine do Atego, protegidos pela vigília do pastor Elias na Kombi, acordei com o som do rádio amador crepitando. Aqui é delegado Costa chamando Sebastião, câmbio. Peguei o microfone que pastor Elias me emprestou. Aqui é Sebastião, estou na escuta. Recebi o material que vocês enviaram por foto. Isso é dinamite pura, irmão. Com essas evidências podemos montar uma operação que vai derrubar metade do esquema de corrupção nos transportes do país. Fernanda, que estava lavando o rosto numa torneira enferrujada da fazenda, veio correndo até o caminhão. Sua filha, continuou o delegado. Conseguimos localizar. Ela está sendo mantida num sítio em Brasópolis, Minas Gerais. Já tenho uma equipe a caminho. Fernanda desabou em lágrimas. Pela primeira vez em dias, eram lágrimas de alívio. Mas tem um problema, disse Costa. Para garantir a operação, precisamos que vocês cheguem até Brasília com o material original. O Procurador-Geral da República vai instaurar uma CPI dos transportes, baseada no que vocês trouxerem. CPI. Comissão Parlamentar de Inquérito. Isso significava que nossa pequena missão de justiça tinha se tornado algo muito maior. Delegado, falei no rádio, não sou político, não entendo dessas coisas grandes. Sou só um caminhoneiro. E é exatamente por isso que você é a pessoa certa, Sebastião. Ninguém vai suspeitar que um caminhoneiro comum está carregando evidências que podem derrubar senadores e ministros. Pastor Elias assentiu com a cabeça. O Senhor escolhe os humildes para confundir os poderosos, disse ele. Qual é o plano? Perguntei. Vocês vão seguir pela BR-116 normalmente, mas fingindo que é só uma viagem de carga comum. Eu vou coordenar a segurança à distância. Tem pontos de apoio planejados em Lorena, Guaratinguetá e São José dos Campos. Se tudo der certo, em 12 horas vocês estarão entregando esse material nas mãos certas. 12 horas. Parecia pouco tempo, mas eu sabia que na estrada muita coisa pode acontecer em 12 horas. Nos preparamos para partir. Pastor Elias abençoou nossa viagem com uma oração, pedindo proteção aos anjos da guarda. Fernanda guardou os documentos num compartimento que improvisamos atrás do painel, protegido por chapas de ferro. Se algo der errado, disse ela, promete que leva isso até o fim? Prometo. Mas nada vai dar errado. Deus não nos trouxe até aqui para nos abandonar agora. Voltamos à BR-116 por volta das 9 da manhã. O trânsito estava intenso, como sempre na rodovia mais movimentada do país. Caminhões, carretas, ônibus, carros de passeio. Todo mundo com pressa de chegar em algum lugar. Seguimos em comboio. Eu na frente com o Atego, pastor Elias atrás na Kombi. O plano era simples: manter velocidade normal, parar só para abastecer e trocar de motorista quando necessário. Mas aos poucos comecei a perceber que não estávamos sozinhos na estrada. Um Corolla prata tinha aparecido no retrovisor logo depois de São José dos Campos e não nos largava. Sempre 3 carros atrás, mudando de faixa quando mudávamos. Pastor, falei no rádio, estamos sendo seguidos. Confirmo. Corolla prata, placa tampada por sujeira. Que fazemos? Foi quando lembrei de algo que delegado Costa tinha mencionado. Havia um posto estratégico no Cauime 187, onde eles manteriam vigilância discreta. Se chegássemos lá, teríamos proteção. Vamos seguir até o posto do quilômetro 187. Se eles tentarem alguma coisa antes disso, a gente improvisa. Os quilômetros pareciam eternos. A cada placa que passava, quilômetro 170, 175, 180, minha tensão aumentava.
Fernanda estava quieta, segurando o pingente da pomba dourada como se fosse um amuleto. Foi no Caome 185 que eles fizeram a jogada. O Corolla acelerou e veio para o lado do Atego. No banco do passageiro, um homem fez sinal para eu encostar no acostamento. Quando ignorei, ele mostrou uma arma. Não vou parar. Falei no rádio para Pastor Elias. Nem pense nisso. 2 quilômetros e chegamos. Mas eles não iam esperar 2 quilômetros. O Corolla tentou uma manobra arriscada, fechando minha frente para me forçar a parar. Tive que frear bruscamente, fazendo a carga de materiais de construção se chacoalhar toda. Foi então que vi algo que mudou o jogo inteiro. No posto do Caome 187, havia um container refrigerado estacionado numa posição estranha, com 3 homens em volta mexendo em alguma coisa. Não parecia ser fiscalização nem manutenção normal. Pastor, aquele container ali não estava nos planos. Negativo. Também estou vendo. Pode ser armadilha. O Corolla continuava me pressionando e agora eu estava entre 2 perigos. Os perseguidores atrás e uma possível emboscada à frente. Foi quando tomei uma decisão que talvez tenha salvado nossas vidas. Em vez de entrar no posto como planejado, passei direto e peguei o acesso para a área de descanso dos caminhoneiros, uns 500 metros adiante. Era um lugar mais aberto, com mais gente, mais difícil para uma emboscada. Boa, disse Pastor Elias no rádio. Lugar mais seguro. Estacionei o Atego entre 2 outros caminhões, desliguei o motor e fiquei observando. O Corolla passou direto, como se tivesse perdido interesse, mas eu sabia que não era verdade. Fernanda, fica na cabine. Vou dar uma olhada naquele container. Peguei uns documentos falsos da carga e caminhei até o posto fingindo que ia resolver alguma burocracia. De longe, consegui observar o container refrigerado. O que vi me deixou em choque. Não era um container comum. Era uma central de operações móvel. Através de uma fresta na lateral, dava para ver telas de computador, equipamentos de comunicação e mapas das rodovias. Os 3 homens estavam monitorando o tráfego da BR-116 em tempo real. Um deles falava no rádio. Alvo perdido no Caome 187, repetindo, perdemos o caminhão azul. Voltei correndo para o Atego. Fernanda, eles têm uma operação montada aqui. Não é só perseguição, é vigilância total da rodovia. Como vamos sair daqui? Foi quando o Pastor Elias apareceu na janela. Tenho uma ideia, vamos trocar os veículos. Como assim? Minha Kombi não chama a atenção. Vocês levam o material na Kombi. Eu fico com o Atego e finjo que sou você. Quando eles descobrirem, vocês já estarão longe. Era arriscado, mas fazia sentido. Ninguém ia suspeitar que evidências de uma CPI estavam sendo transportadas numa Kombi de evangelização. Fizemos a troca rapidamente. Transferi os documentos para um compartimento na Kombi que Pastor Elias usava para guardar Bíblias. Ele colocou o meu boné e minha camisa, subiu no Atego e ligou o motor. Pastor, falei antes dele sair, muito obrigado por tudo. Não me agradeça. Agradeça a ele quando tudo acabar. Pastor Elias saiu com o Atego na direção de São Paulo, como se fosse fazer o trajeto normal. Eu e Fernanda saímos na Kombi em direção a Brasília, pegando uma rota alternativa pela BR-381. Por 2 horas, tudo correu bem. A Kombi, com seus adesivos religiosos e alto-falantes no teto, passava despercebida no meio do trânsito. Fernanda até conseguiu relaxar um pouco, ouvindo as músicas gospel que tocavam no rádio. Mas nossa paz durou pouco. No posto onde paramos para abastecer, em 3 Corações, Minas Gerais, Fernanda foi ao banheiro e demorou mais que o normal. Quando foi ver o que estava acontecendo, ouvi gritos vindos dos fundos do posto. Corri até lá e vi 3 homens tentando arrastar Fernanda para um carro preto. Um deles era o mesmo que tinha mostrado a arma no Corolla. "Solta ela!" gritei. "Velho, você não devia ter se metido nisso", disse o que parecia ser o líder, um homem alto e musculoso que os outros chamavam de capitão. "Agora vai ter que vir junto." Foi então que lembrei das palavras de Cristina. Quando a coisa apertar, use a cabeça, não a força. "Vocês querem os documentos?" gritei. "Estão na Kombi, mas se machucar ela, eu queimo tudo. Você não tem coragem."
Tenho sim, e vocês sabem que tenho, senão não estariam aqui. O capitão hesitou. Eles precisavam dos documentos intactos. Deixa a mulher ir até a Kombi buscar o material, falei. Depois vocês fazem o que quiserem comigo. Ele concordou, mas mandou um dos homens acompanhar Fernanda. O que ele não sabia é que Fernanda tinha entendido meu plano. Em vez de ir até a Kombi, ela correu até a bomba de combustível e começou a gritar: "Socorro! Estão tentando nos sequestrar! Alguém chama a polícia!" O posto inteiro parou para ver o que estava acontecendo. Frentistas, clientes, motoristas, todo mundo olhando. O capitão e seus homens não podiam fazer nada com tantas testemunhas. "Isso não acaba aqui", disse ele, recuando em direção ao carro. "Vocês não sabem com quem estão mexendo." "Sei sim", respondi. "Estou mexendo com gente que vai apodrecer na cadeia muito em breve." Eles fugiram, mas eu sabia que voltariam. Precisávamos chegar a Brasília rápido, antes que organizassem uma nova emboscada. "Fernanda, ligou para o delegado Costa?" "Liguei. Ele disse que o resgate da Isabela foi bem sucedido. Minha filha está segura." Senti um alívio imenso. Pelo menos uma parte da missão estava cumprida. "E agora?" "Agora é a reta final. Mais 4 horas até Brasília." Voltamos para a Kombi e seguimos viagem. O sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja. Fernanda estava mais tranquila, sabendo que a filha estava segura, e eu me sentia fortalecido pela certeza de estar fazendo a coisa certa. "Seu Sebastião", disse ela quando já estávamos entrando no Distrito Federal, "independente do que acontecer agora, quero que saiba que você salvou muito mais que minha vida e a da Isabela. Você salvou a esperança de que ainda existe gente honesta neste país. Não fui eu, foi Deus usando minhas mãos." As luzes de Brasília apareceram no horizonte como estrelas na terra. A capital do país, onde as decisões mais importantes são tomadas, onde a justiça muitas vezes falha, mas onde ainda havia uma chance de fazer a diferença. O prédio do Ministério Público Federal se erguia imponente contra o céu escuro. Ali dentro, alguém estava esperando por nós com o poder de transformar nosso pequeno ato de coragem numa grande operação de justiça. Estacionei a Kombi na frente do prédio, peguei a sacola com os documentos e olhei para Fernanda. "Pronta?" "Pronta." Descemos da Kombi e caminhamos em direção à entrada principal. Cada passo parecia ecoar na praça vazia, como se anunciasse que a hora da verdade tinha chegado. Lá dentro, nos esperava não apenas o procurador-geral, mas o destino de uma operação que poderia mudar os rumos da corrupção no Brasil. E tudo tinha começado com um caminhoneiro que escolheu recusar R$900 mil porque acreditava que algumas coisas não têm preço. O prédio do Ministério Público Federal em Brasília estava silencioso naquela noite de quinta-feira. Apenas as luzes de segurança iluminavam os corredores por onde eu e Fernanda caminhávamos, escoltados por 2 agentes federais. O som dos nossos passos ecoava como batidas de coração numa catedral. "O procurador-geral está esperando vocês na sala de reuniões", disse um dos agentes, um homem sério que nos tratava com respeito, mas mantinha distância profissional. Minha mão suava segurando a sacola com os documentos. Era estranho pensar que aqueles papéis e pendrives podiam derrubar ministros e senadores. Eu, que sempre fui só um caminhoneiro simples, estava prestes a entregar evidências que mudariam o Brasil. A sala de reuniões era imponente. Uma mesa longa de madeira nobre, cadeiras de couro, a bandeira do Brasil numa parede e o brasão da República na outra. Sentado na cabeceira da mesa estava o doutor Rodrigo Janot Monteiro, Procurador-Geral da República, um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos e olhar penetrante. "Senhor Sebastião Pereira", disse ele, se levantando para nos cumprimentar. "Senhora Fernanda Santos, sejam bem-vindos. Vocês não sabem a coragem que demonstraram chegando até aqui." "Doutor", respondi, tirando o boné e colocando a sacola sobre a mesa, "só fizemos o que era certo. Minha esposa sempre dizia que dinheiro sujo suja a alma." "Doutor." Janot sorriu, um sorriso que misturava admiração e tristeza. "O senhor recusou R$900 mil para fazer a coisa certa.
No Brasil de hoje, isso é quase um milagre. Fernanda abriu a sacola e começou a organizar os documentos sobre a mesa. Planilhas, contratos falsos, pendrives, gravações, fotos de reuniões secretas. Era material suficiente para ocupar uma equipe de investigadores por meses. Isso aqui, disse o procurador folheando uma planilha, é o maior esquema de lavagem de dinheiro via transportes que já vi. Envolve 3 ministérios, 12 empresas de grande porte e pelo menos 15 parlamentares. Senti um arrepio. Eu tinha carregado tudo isso na boleia do meu caminhão sem saber exatamente a dimensão. Qual é o próximo passo? Perguntei. Amanhã de manhã vou apresentar esse material ao Supremo Tribunal Federal. Até sexta-feira teremos autorização para deflagrar a Operação Frete Limpo simultaneamente em 12 estados. Será a maior operação contra a corrupção nos transportes da história do país. Fernanda segurou minha mão. Conseguimos, seu Sebastião. Não, minha filha. Deus conseguiu. Nós fomos só instrumentos. Dr. Janot nos acomodou num hotel próximo, com segurança 24 horas. Vocês são testemunhas fundamentais agora. Precisam ficar protegidos até a operação terminar. Na manhã seguinte, sexta-feira, acordei cedo com o som da televisão no quarto ao lado. Era Fernanda assistindo ao noticiário. Seu Sebastião, vem ver isso. Na tela, o repórter anunciava: Operação Frete Limpo prende 47 pessoas em todo o país, incluindo deputados federais, empresários e fiscais corruptos. A operação investiga esquema de lavagem de dinheiro que movimentou mais de 300 milhões de reais através de transportes fantasma. Imagens de prisões em São Paulo, Rio, Minas, Bahia, Goiás. Homens de terno sendo algemados, computadores apreendidos, cofres abertos. Era surreal ver na TV o resultado do que começou com uma carona numa noite de tempestade. Segundo fontes do Ministério Público Federal, continuou o repórter, as investigações começaram após a colaboração de um caminhoneiro que recusou propina de quase R$1 milhão e decidiu entregar evidências às autoridades. Não disseram meu nome, mas eu sabia que estava ali, no centro daquela operação histórica. O telefone do quarto tocou. Era Dr. Janot. Sebastião, pode descer para o saguão? Tem alguém aqui que quer conhecer vocês. Desci com Fernanda e encontrei uma surpresa. Meu irmão Antônio estava lá, de chapéu na mão e lágrimas nos olhos. Tião, disse ele, me abraçando forte. Vi na televisão. Não disseram seu nome, mas eu sabia que era você. Só você mesmo para fazer uma coisa dessas. Antônio e eu tínhamos brigado feio 5 anos atrás por causa da herança dos nossos pais. Desde então mal nos falávamos, mas ali, naquele momento, nada disso importava. Irmão, você me deu muito orgulho, disse ele, e nossa mãe lá do céu deve estar radiante. Como você soube onde eu estava? O delegado Costa me ligou. Disse que você ia precisar de apoio quando tudo isso acabasse. Passamos o resto do dia acompanhando os desdobramentos da operação pela televisão. A cada hora, novos nomes eram divulgados, novas prisões, novos detalhes do esquema. A Logimax, a empresa onde Fernanda trabalhava, foi lacrada e teve todos os bens bloqueados. Seu Geraldo Santos, dono da Logimax, anunciou outro repórter, está entre os presos. Segundo a PF, ele era o cérebro de uma operação que fraudava licitações públicas e usava empresas de transporte para lavar dinheiro do tráfico. Fernanda suspirou aliviada. Finalmente. No sábado, Dr. Janot nos chamou para uma reunião final. O Ministério dos Transportes quer convidá-los para um cargo, disse ele. Sebastião, gostariam que você trabalhasse como motorista oficial, transportando cargas sensíveis com a garantia de que estão em mãos confiáveis. Pensei por um momento. Era uma proposta tentadora, salário bom, estabilidade. Mas olhei pela janela e vi meu Attego azul royal estacionado na rua. Pastor Elias tinha conseguido trazê-lo de volta intacto. Doutor, agradeço a oferta, mas meu lugar é na estrada livre. Tem muito caminhoneiro honesto por aí que merece ser representado por alguém que conhece a vida deles. E a senhora, Fernanda?
quero trabalhar com uma ONG que está sendo criada para combater a corrupção nos transportes. Quero que isso que passamos sirva para proteger outros motoristas. Dr. Janot sorriu. Perfeito. E tem mais uma coisa. O governo vai pagar uma indenização pela colaboração de vocês. Não muito, mas o suficiente para quitar suas dívidas, Sebastião, e recomeçar. 2 semanas depois eu estava de volta à estrada. Mas agora era diferente. Onde quer que eu parasse, postos, restaurantes, pontos de descanso, outros caminhoneiros me reconheciam. Você é o Tião que derrubou os corruptos? Perguntou um motorista numa parada em Campinas. Não fui eu, foi Deus usando minhas mãos. Cara, você deu orgulho para toda a nossa categoria. Agora, quando alguém disser que caminhoneiro é tudo desonesto, a gente pode apontar para você. Criei um canal de rádio na frequência dos caminhoneiros, especialmente para denúncias. Canal da Honestidade, como batizamos. Em poucos meses, já tínhamos recebido mais de 100 denúncias de corrupção, extorsão e irregularidades nas estradas. Fernanda se mudou para Brasília com a filha Isabela e virou coordenadora nacional da ONG Transparência nos Transportes. Às vezes nos falamos pelo rádio quando estou passando por lá. Seu Sebastião, disse ela numa dessas conversas, aqueles 900 mil reais que você recusou se transformaram em mais de 100 milhões recuperados para o país. Valeu a pena. Sempre vale a pena fazer o certo, minha filha. Com o dinheiro da indenização, consegui quitar todas as dívidas e ainda abrir uma pequena transportadora. Cristina em Filhos Transportes. Homenagem à minha esposa e aos filhos que não tivemos, mas que encontrei em cada pessoa que ajudei. Antônio virou meu sócio. Compramos mais 2 caminhões e contratamos só motoristas com ficha limpa. Nosso lema, pintado na lateral dos veículos, é simples. Honestidade é a melhor carga. Virei palestrante também. Universidades, sindicatos, eventos do governo me chamam para contar a história. Sempre começo falando da Cristina, de como ela me ensinou que caráter não tem preço. Senhores, disse numa palestra na Confederação Nacional do Transporte, eu podia estar rico hoje se tivesse aceitado aquele dinheiro. Mas estaria pobre de alma. Preferi ficar rico de consciência. Hoje, 3 anos depois daquela noite de tempestade, minha vida é completamente diferente. Tenho uma empresa próspera, um irmão ao meu lado, o respeito da categoria e a paz de ter feito a coisa certa. Mas o mais importante é o que acontece nas estradas. A Operação Frete Limpo mudou tudo. Há mais fiscalização, menos corrupção, mais respeito pelos motoristas honestos. Ainda tem muito para melhorar, mas o primeiro passo foi dado. Semana passada estava voltando de uma entrega em Salvador quando parei num posto em Feira de Santana. Um motorista jovem se aproximou da minha janela. Seu Tião, posso fazer uma pergunta? Claro, filho. Como o senhor teve coragem de recusar tanto dinheiro? Olhei para o crucifixo no retrovisor, para a foto da Cristina no painel, para o horizonte da estrada que se estendia à frente. Filho, coragem não é não ter medo. Coragem é fazer o que é certo mesmo com medo. E quando você faz o que é certo, Deus sempre abre um caminho melhor. Ele assentiu e voltou para o caminhão dele. Vi pelos retrovisores que ele estava sorrindo. É isso que mais me orgulha hoje. Não é a fama, não é o dinheiro recuperado. Não são as honrarias que recebi. É saber que minha escolha inspirou outros motoristas a também escolherem a honestidade. A BR-116 continua sendo a mesma estrada de sempre. Quilômetros e quilômetros de asfalto cortando o Brasil. Mas para mim ela virou algo sagrado. Foi nela que encontrei meu propósito, que descobri que um homem simples pode mudar um país inteiro. E toda vez que passo pelo pedágio de Regis Bittencourt, onde tudo começou, agradeço a Deus por ter colocado Fernanda no meu caminho. Não para me tentar, mas para me testar. Para ver se eu ainda lembrava das lições que Cristina me ensinou. Para vocês que chegaram até o final dessa história, quero deixar uma lição. Integridade não tem preço. Quando alguém oferecer dinheiro fácil em troca da sua honestidade, lembrem da história do caminhoneiro que recusou 900 mil reais e ganhou muito mais em troca. Se essa história tocou vocês, compartilhem com outros motoristas,
com outros trabalhadores honestos que às vezes se sentem sozinhos na luta. Comentem aí embaixo de onde vocês são. Contem suas próprias histórias de honestidade. Vamos mostrar que ainda tem gente de bem neste país. Se inscrevam no canal para mais histórias de fé, coragem e honestidade nas estradas do Brasil. E lembrem-se, a estrada é longa, mas quando você viaja com a consciência limpa, ela sempre leva para um lugar melhor. Que Deus abençoe todos vocês e suas famílias, que proteja vocês nas estradas da vida e que nunca se esqueçam, fazer o certo pode não enriquecer o bolso, mas sempre enriquece a alma. Até a próxima história, parceiros. Nos vemos na estrada da honestidade.